Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Ela foi uma entrevista muito pedida pela audiência empreendedora. A minha convidada de hoje, Camila Salek, é especialista em varejo, curadora de tendências no tema e relações de consumo. Ela é sócia fundadora da Vimer Retail Experience, palestrante e colunista da Harper's Bazaar. Ela é formada pela ESPM em Comunicação Social, pós-graduada em Criação de Moda na Faculdade Santa Marcelina e realizou especialização em Branding na FGV e Visual Merchandising na St. Martin School, London. Vamos embora entender esse sucesso? Apertem os cintos que a estrada da Camila já começou. Camila, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, gente. Muito feliz em estar aqui. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com você hoje. Obrigada. Olha, vou falar uma coisa. Diogo Alcântara, esse episódio é para você. Foi a pessoa que mais pediu Camila. Eu falei que foi um episódio muito pedido pelos empreendedores. Na abertura eu falei. Porque você é um ícone do mercado. Hoje você, assim, é uma referência no seu tema. E eu quero explorar bastante os temas pelos quais você navega. Bora. Então vamos lá. A gente vive um futuro que ele é tão acelerado que é um presente estendido, né? Então a gente não está estudando o presente, está estudando o futuro. E é um tema, tendências de consumo, é um tema que você é muito especialista. Como que a gente prevê o que vai ser interessante para as pessoas? Eu acho que toda vez que a gente começa a olhar para comportamento de consumo, a gente olha para a relação de pessoas, Thaís. Então, quando a gente olha hoje, principalmente nessas viagens, a gente faz muita viagem de pesquisa. Eu viajo pelo menos 2, olha, esse ano foram 13 viagens, só de pesquisa. E em todas essas viagens, o nosso olhar é menos para o que as marcas ou para o que as pessoas, menos para o que as marcas estão fazendo e mais para o que as pessoas estão buscando. Então, a gente olha muito para padrões repetitivos de consumo. Para conseguir traçar esse caminho que vai auxiliar as marcas no futuro. Então a gente cruza muito o comportamento mesmo, assim, dores, desejos, anseios, mudança de dedicação de tempo, o que reflete muito em pouquíssimo tempo em padrão novo de consumo. Então eu diria para você que não tem muito uma fórmula, é muito observação, conexão de pontos e principalmente um olhar voltado à repetição. Eu acho que quando a gente está, às vezes, envolvido com os nossos modelos de negócio, a gente deixa de olhar para o mundo e entender um pouquinho do que as pessoas estão buscando. Então, essa chance de olhar para o mundo e pesquisar tendências é muito olhar para a gente, é sentir. Às vezes eu fico parada, às vezes eu estou num bar assim, eu fico parada na porta. Eu li isso numa entrevista sua, você fica só olhando as pessoas. Eu amo. Quando eu passei 4 horas lá, eu prestei atenção nas 10 conversas que estão em volta de mim, isso, sei lá, no centro de Tóquio, por exemplo. As pessoas, como elas estão andando, como elas estão indo, aí eu pego o movimento das pessoas voltando e aí em cima disso você começa a traçar assuntos que depois você vê se repetindo 3 dias depois num outro determinado lugar. Então numa viagem de pesquisa, por exemplo, de 15 dias, tudo que eu vejo como repetição eu descrevo para mim mesma. E isso depois é quase que um caminho, é uma rota de como entender um pouco movimentos que envolvem comportamento de consumo. Mas quando você desliga? Não, eu super desligo, sabia? Você desliga? Super, eu não tenho muito problema com isso não, eu sei virar chavinhas muito bem, assim, tem uma coisa que eu acho que eu coloquei pra mim na minha vida é conseguir virar essas chavinhas, eu viro bem, eu consigo me desligar super bem. Às vezes não, né, às vezes eu tô jantando, meu marido tá assim, você tá prestando atenção na conversa ao lado, eu falei, não, juro que eu não gostaria, mas eles estão falando um assunto tão interessante que eu vi anteontem e que eu vou prestar um pouquinho mais de atenção, mas é raro, eu consigo me desligar muito bem. Principalmente em férias, em momentos que eu tiro pra mim mesma, né? Eu tenho 2 filhas adolescentes, você imagina que loucura não seria não conseguir me desligar, porque elas demandam muito, né? Não, com certeza. Mas assim, é até bom porque você entende muito o universo delas, o que bomba pra elas e imagino que seja mais fácil a conexão, né? Porque você é uma observadora de tendências, então você entende todos os mercados e todos os públicos. Eu imagino que minha filha ia amar ter uma mãe que entende tudo que tá rolando sem ser cringe, sabe? Sem estar por fora. Elas sempre vão achar que a gente é cringe, você não tá entendendo?
As minhas eu trago assim, as últimas coisas, elas, mãe, peraí. Eu falei, não, filha, peraí, você que não entendeu, que isso é o que vem, você tá pensando numa outra coisa, calma. Mas é engraçado, é uma troca sempre boa. E se a gente, por exemplo, pensando que o público do podcast quer abrir muitos negócios, o que em 2025 vai bombar de tendência? Eu acho que são vários os caminhos. Quando a gente fala em tendências, nunca existe um caminho só, porque, de novo, eu acho que quando a gente fala em tendências mais duradouras, que é realmente o que é uma tendência, né, que ela tem um lastro, eu gosto muito de olhar para várias rotas. Eu diria para você que hoje uma rota que eu aposto muito é uma rota de regionalismo. Eu acho que cada vez mais nós vamos falar de pequenas comunidades e pequenas conexões, microcomunidades, microconexões. Então, marcas hoje que tendem a falar de uma maneira mais transparente com um público que é mais focado, tanto em linha de produtos, quanto em tom de fala, quanto em entrega de engajamento, eu acho que tende a ter um melhor resultado. Então, em resumo, grandes corporações hoje estão buscando regionalismo. Então, hoje eu trabalho com marcas de grande porte. Então, quando eu olho para o varejo que eu atuo, eu tenho um desafio gigante, porque a gente tem hoje um padrão extremamente pasteurizado, muito padronizado de atuação, quando você olha principalmente para a tangibilização física de modelos de varejo, né? O que acontece no sul, o que acontece no norte e no nordeste, é a mesma loja. É uma coisa horrorosa você pensar que uma marca entende que ela tem que se portar da mesma maneira, independente de onde ela esteja presente. A gente não leva em consideração geolocalização. E isso, para mim, é um fator muito importante quando a gente olha para varejo nos próximos tempos. Então, para os empreendedores, para as empreendedoras, principalmente, que estão nos escutando, olhar para a sua geolocalização e entender que pode ser que uma tendência seja extremamente importante para um determinado lugar, mas não vai fazer sentido para o seu local, se torna cada vez mais importante, assim, essa conexão local. Então, a gente ouvir o público que está próximo da gente, correto? Certo. A gente faz pesquisa de mercado hoje muito, as marcas têm que se posicionar muito online. Você ainda acredita na pesquisa de mercado física ou online também vale? Porque quando pensa em regionalismo, isso ficou um pouco mais amplo no online, né? Como Super. Eu acho que o mundo hoje ele é cada vez mais fundido. Assim, eu não acredito muito nessas barreiras entre online e físico. Você não acredita? Sincera. Não acredito. Tá. Hoje a gente trabalha, por exemplo, boa parte do meu trabalho hoje ele é tangibilizado no varejo físico, então em lojas, mas não existe fazer o meu trabalho hoje se eu não contar com os outros canais, porque hoje, para você ter ideia, o varejo físico ele é o grande canal de coração, de conexão de uma marca. Então, uma marca que tem o varejo físico, invariavelmente esse consumidor vai passar por lá, num dado momento dessa jornada dele, e vai passar. É muito raro você ter um consumidor hoje que a marca tendo um ponto físico próximo dele, naquela geolocalização, ele não entra em contato com ela fisicamente, entendeu? Jura? É muito raro. A gente tem marcas que abriram só esse ano, que são clientes nossos, 300 lojas. E aí eu até perguntei, eu falei, olha que interessante, me conta por que de abrir 300 lojas. Ela falou, porque 95% das minhas vendas online passam pelas minhas lojas físicas. 95%. Nossa. Então tem 5% só de consumidores nessa marca, que é uma marca de chocolate, que compram online, que não vão nem até a loja para buscar, ou não dependem da loja para essa entrega acontecer, né? Então hoje a loja vem tomando um outro papel, que envolve tanto essa conveniência de uma entrega do online, por exemplo, ou essa gostosura física de você conseguir tangibilizar e sentir a marca ao vivo, né? Então, eu acredito em pesquisa feita nos dois canais, em amplos canais. Em ambos canais. Tanto de digitais quanto físicos. Eu acho que um é complementar ao outro. Porque quando você fala de regionalismo, eu imagino muito a pessoa indo até o lugar. Mas isso também, a gente também tem que fazer um marketing digital regional? Super. Super, eu tenho um grande amigo querido que fala muito da influência com sotaque, né? Porque hoje a gente fala no papel da influência, mas esquece que a própria influência ela tem sotaque. E tem sotaques muito regionais. Eu não estou falando dos caricatos que a gente conhece, são sotaques que são características às vezes de bairros. Assim, a Vila Madalena em São Paulo se comporta de um jeito completamente diferente do que o Morumbi aqui em São Paulo. É verdade. Então existe uma regionalismo, uma geolocalização. É até um ponto posterior ao regionalismo, assim, é olhar para realmente para aquele entorno da onde você está inserido e se conectar de fato, por qualquer que seja o canal, mas com esse público, com essa comunidade, né? Entendendo dores, entendendo anseios, entendendo de fato o que é esse estilo de vida do seu bairro. A gente volta a um varejo de comunidade de fato, aquele varejo de vizinhança nos próximos anos, aí, falando de varejo, né? E como que eu vou usar a palavra convence, mas como que você faz a pessoa acreditar na sua visão?
porque é isso que você faz, é sua pesquisa, mas é a sua visão de mundo. Muito de tendências é o que a gente está vendo que as outras pessoas não conseguiram ainda observar. Hoje é fácil para você que tem uma empresa toda estruturada, de sucesso, cases comprovados. Mas, por exemplo, um caroneiro que está assistindo, que ele quer estudar tendências, como ele se embasa para que aquilo seja mais comprovado? Eu acho que todo início de trabalho, ele é um trabalho mais difícil, né? Hoje, realmente, a gente tem um time, eu tenho um time de 50 profissionais na minha empresa e a gente trabalha para muitas marcas. Então, quando você tem resultados que são comprovados, fica tudo muito mais fácil. Eu acho que no início é um processo de construção. Toda vez que você consegue colocar uma ideia e medir resultados dessa ideia, você ganha mais força para conseguir seguir com outras ideias para frente. Foi isso que eu coloquei no início do meu processo. A minha empresa tem 18 anos e logo no início ninguém nem entendia o que eu queria fazer, porque o nosso país ele não foi treinado, não foi desenvolvido para entender, por exemplo, o que é o visual merchandising, que foi a base da construção da minha empresa no início dela. Então eu precisava construir um tijolinho por tijolinho. Eu falava, olha só, eu quero fazer um negócio que você não vai entender o que é, mas você conhece meu trabalho, a gente já trabalhou juntos, você me respeita, me dá uma loja, deixa eu te mostrar o que eu quero construir para você, para a gente conseguir tentar chegar no segundo estágio. E muitas das vezes tinha uns loucos que acreditavam junto. Então, a gente foi muito em cima de teste, onde tinha clareza do que a gente queria seguir e como é que a gente ia avaliar esse teste depois, e aí dava o resultado para a marca, poxa, realmente funciona, e aí você vai galgando outros passos, a própria marca indicava para outras marcas, e aí a gente começou a construir o que a gente acredita ser um caminho para visual merchandising, por exemplo, e não muito o que o mercado colocava na época, que era muito voltado ao vitrinismo, a um trabalho estético. Assim. O que é visual merchandising para a sua empresa? Para a gente, o visual merchandising ele é um processo que ele nasce da construção de uma coleção, por exemplo, de uma linha de produtos, de um portfólio. Então, ele nasce com o merchandising, ele nasce com a inteligência de produto, com os objetivos do que eu quero com aquela inteligência de produto, para depois ser respondido ou tangibilizado fisicamente através de um aspecto visual. O aspecto visual, para mim, é a parte mais simples de fazer, porque todo mundo tem bom gosto, que pesquisa, que gosta, por exemplo, de estilo, de moda, de design, tangibiliza um bom processo de visual, né? Uma vitrine, glorificadores, espaços de impacto, pontos focais. Agora, aonde tem que estar cada uma dessas coisas, o tamanho dessas peças, qual é o impacto que eu quero que cada uma tenha, o papel delas, porque tem peças que atraem, tem peças que engajam, tem peças que são de conversão, mesmo dentro de um ambiente físico, isso não tem um porquê de existir. E se você não tiver com essa base estratégica bem montada, você está fazendo um trabalho bonito, que alguém fala, é feio ou é bonito. E não necessariamente nós avaliamos o nosso trabalho hoje por ser feio ou ser bonito, porque isso é muito relativo, né? Você entra numa discussão de, adorei essa vitrine, o dono da marca pode dizer, eu não gostei. Porque ele tem uma madeira de cor diferente na casa dele, ele não gostou. Então, entram em discussões muito pessoais. O visual merchandising hoje no Brasil, na minha opinião, ele é tratado como uma forma muito pessoal, quase um trabalho artístico. O que para mim é vitrinismo. Eu acho lindo e maravilhoso, mas não é visual merchandising. Mas o seu trabalho envolve mais estratégia, né? Muito dado, muita estratégia, muita pesquisa, Eu tenho marcas que a gente tem calendário de ativação que tem 40 eventos no ano. Nossa. Então, fazer 40 ativações no ano para uma marca requer muita estratégia, muito planejamento, muita gente envolvida. Ontem a gente fez uma festa para uma das marcas que a gente trabalha, que foi uma tangibilização em 3 momentos, só para você ter uma ideia. E a gente decidiu sair desta festa do ambiente físico de uma loja e levar para um ambiente físico maior para trazer colaborações, experiências imersivas, o desfile da própria marca e depois uma festa que fecha o final de ano. E isso é um processo que ele demora 5 meses para ser realizado, do começo ao fim. Então realmente ele é uma construção, onde boa parte do que estava lá estava lindo. O cenário, que é tudo que todo mundo tangibiliza, é o cenário, a passarela, as experiências, mas tem todo um planejamento por trás que ele precisa ser desenvolvido para que chegue àquele ponto do jeito que foi entregue, por exemplo, na noite anterior, que foi um evento incrível. As minhas olheiras, elas têm motivo. E eu vou fazer uma pergunta bem ignorante, que eu não sei. O impacto do visual merchandising, ele também afeta o online?
Super. Ele afeta muito o físico, muitas vezes as marcas... Isso eu imagino. Eu brinco que eu tenho clientes que não gostam de contar resultados, né? Alguns às vezes contam, mas, por exemplo, teve um cliente que a gente fez um projeto, que ele até gravou um vídeo, ele estava palestrando e me viu e falou: Camilinha, eu tenho que dizer que ela é responsável por ter me mandado tirar 25% dos meus produtos de loja, mas eu vendi 30% a mais. Então, olha que legal, o depoimento de um dono de uma marca que entendeu que no mundo de hoje as pessoas não têm tempo nem para decupar a quantidade de produtos que ele tinha no ambiente físico. Então, uma das discussões que eu tive com ele, eu falei: a gente precisa reeditar, a gente precisa curar essa loja melhor para que as pessoas consigam ver a tua coleção. Porque hoje é tanto produto que as pessoas entram no microtédio depois de 5 minutos na loja, nem isso, 3 minutos e meio elas já estão em microtédio. Então, se eu não tiver um trabalho de curadoria e de edição, por exemplo, era uma marca de óculos essa, eu falei: vamos tirar. Ele, quantos por cento de produto? Eu falei: nós vamos ter que tirar pelo menos uns 25%. Ele quase caiu de costa. Mentira! Gente, tem que ter muita segurança no que tá falando, né? Porque no varejo existem algumas crenças que são um pouco limitantes às vezes, né? Assim, eu tenho que botar o estoque lá porque senão não vende. Cara, você tem que botar um produto bem editado, porque senão ele não vende, não é o estoque que tá ali. Uma loja não é portfólio de estoque. Ele é um portfólio da tua marca. Então, se ela não estiver bem editada, ela não vai cumprir o papel. Tanto que a gente tirou 25% de produto e ele vendeu 30% a mais. Maravilhoso. Então, olha que loucura. Com menos produto, ele está vendendo muito mais. E isso acontece no digital também, porque a mesma linguagem... Eu acho que os mundos, mais uma vez, físico e o digital, eles se encontram cada vez mais, tá? Então, quando eu olho, por exemplo, para o digital hoje, eu vejo excelentes oportunidades de beber da fonte do varejo físico, em cima de bons trabalhos que envolvam curadoria, edição, contação de histórias, mas eu também vejo excelentes oportunidades do contrário, do físico absorver melhor assuntos que são muito comuns no ambiente digital. Uma marca hoje... Você imagina o seguinte: uma profissional de marketing hoje, ela sabe te dizer na ponta da língua quanto custa um lead, o investimento para a geração de um lead no canal digital. Verdade. Pergunta se ela sabe quanto é que custa o cadastro do cliente, o lead gerado no ambiente físico. Não sabe. Ninguém sabe te dizer. Sabe por quê? O varejo físico hoje ele não é encarado como uma mídia para uma marca. Então entram aqueles centenas, milhares de clientes mensalmente em muitas das lojas, muitos deles se cadastram pela primeira vez e isso não é mensurado. Então, quando você vai para um digital, você não traz só o resultado da conversão do digital. Você traz N caminhos de investimento com KPIs, né, com sistemas de avaliação, de índices de avaliação diferentes, para conseguir fazer com que a marca continue investindo naquele canal. E essa mesma lógica ela não é utilizada no varejo físico. Então, o varejo físico hoje traz leads num custo muito mais baixo do que o digital e as marcas não se apropriam disso, não aproveitam isso. Isso é uma pena, né? Isso é uma pena. Então, olhar para o vitrinismo e ficar lá chorando R$500 para fazer uma vitrine, que é baixíssimo o valor de investimento. A gente tem marca que investe 60 mil, mas eu tenho marcas que investem R$500 numa vitrine. Eu falo: desculpa, você não está entendendo o potencial do teu ponto de venda como um espaço de mídia. Porque R$500, quando você divide por a quantidade de pessoas que foram impactadas e que se transformaram em novos leads para você, isso não é nada. Não é o teu investimento em um canal, não é nada. Não é um investimento de um dia em um canal digital, sabe? Então, é um processo de construção. Então, resumindo, eu acredito muito nessa junção que a gente falou e eu acho que ambos podem beber. Tanto o ambiente digital, com essa inteligência visual do ambiente físico, e o ambiente físico com essa inteligência de dados hoje do ambiente digital. Quando a gente fala de varejo, eu entrei para montar o seu roteiro, eu fui ler o que as feiras estão trazendo. Então a NRF li assim todo. Legal. Te dei trabalho. Me deu... mas só, eu amo, tá? Eu amo montar roteiro. E aí eu fui ver as palestras que iam ter na NRF para eu beber da fonte e fazer perguntas mais inteligentes para você, né? E eu vi muitos debates sobre IA no varejo, enfim, a inteligência artificial no varejo. E eu fiquei um pouco confusa. Me explica. A inteligência artificial, ela tem, dentro do varejo, papéis bem importantes. Eu vou te explicar do caixa para frente. Porque quando a gente olha depois da venda, que é do caixa, vamos entender a venda a partir do momento do caixa. Muitas marcas já estão mais evoluídas, principalmente grupos grandes, no uso de tecnologia analítica, inteligência artificial, quando você olha para estoque, para logística, para distribuição, etc. Quando você olha para experiência de loja, a inteligência artificial é uma grande novidade nos últimos anos.
para todos nós, mas principalmente para o varejo. E eu acredito bastante nela. O nosso tema desse ano foi inteligência artificial. Eu estava comentando com você antes da gente começar o nosso podcast que há 10 anos a gente edita relatórios de tendências de varejo. O nosso tema esse ano foi sétimo sentido, justamente porque a gente acredita muito na inteligência artificial como uma soma aos sentidos humanos. Então vou te dar um exemplo prático. Target está implantando, Target, cadeia americana de supermercados, loja de departamento, uma mistura de supermercado com loja de departamento, e eles estão implantando, das 2.000 lojas, 600 já têm dispositivos portáteis, como se fossem aqueles sistemas de pads, onde os atendentes estão conectados com inteligência artificial para auxiliar a venda. Então você imagina que eu estou conversando com você, eu sou um atendente da loja, e você me fala, poxa, eu estou procurando um jogo de lençol, mas queria combinar com o edredom. Enquanto a gente está falando, ele vai imputando aquelas informações para devolver uma melhor resposta que cruze o estoque, que cruze seu comportamento de consumo, a tua ocasião final de uso, portanto, melhorando o teu processo ali de escolha de produto e de compra. E isso ajuda muito. Alguns desses dispositivos, eles já funcionam por comando de voz. Então você imagina ele estar com um ponto no ouvido, e a gente está conversando, o telefone ali, o dispositivo portátil está escutando tudo e já dá a dica no telefone, não oferece para ela aquela coleção floral em tons bege, apastelados, que vai ser super bacana com o ambiente da casa. Medo. Um empoderamento do ser humano, né? Seria quase impossível uma pessoa dentro de um supermercado conseguir cruzar um estoque para conseguir ofertar de forma personalizada para cada atendimento uma necessidade. Então, esse é um atendimento que eu acho A Gucci está usando, por exemplo, em sistemas de quando você entra em contato via WhatsApp ou por telefone, a venda assistida, o pós-atendimento, um sistema de inteligência artificial bárbaro. A pergunta já vem uma pré-resposta conectada com o perfil de consumo daquele consumidor. Gucci, então puxa todo o histórico, puxa o que ele tem em casa, se ele já comprou móveis, se ele comprou roupa, que tipo de roupa, e aí a atendente ela tem uma facilidade muito grande de construir o discurso dela em cima daquele histórico, né, que já foi pré-trabalhado por um aplicativo voltado à inteligência artificial. Eu acredito bastante. Que legal. E o que você acha que no varejo vai ser assim, tema principal para o próximo ano? Eu acho que a inteligência artificial é um assunto que continua de forma prática. Ela foi discutida nos 2 últimos anos como uma grande aposta, ainda olhando para essa soma humana, e o ano que vem devem vir muitos exemplos práticos de como utilizar isso. Mas eu tenho 2 apostas maiores que são redesenhos de jornada. Eu acho que cada vez mais nós vamos ter que falar em redesenho de jornada. A gente até hoje, quando fala em consumo, muitas das marcas pensam naquela pirâmide invertida, né, de atração, de engajamento, de conversão, que mostra pra gente um caminho linear. Então a gente entende que se eu falar para muita gente, se eu me engajar com um pouco dessas pessoas, eu vou conseguir converter vendas. E as pessoas hoje elas estão pulando. Elas veem uma pesquisa super recente da Google que eu ouvi num evento agora de Singapura, colocou que, em média, as pessoas passam por 6 canais antes de efetivar uma compra. Então, você imagina 6 canais? 6 canais, hoje. Caramba! Aliás, a média de uso de telas já chegou em quase 13 horas por pessoa adulta. Isso inclui televisão, de qualquer tipo de tecnologia conectada, vamos colocar mais do que telas até, porque às vezes você conversa com a Alexa, ela não é nenhuma tela necessariamente. Então, quando você olha para isso, o nosso tempo de uso de tecnologia já atingiu um pico absurdo. E isso faz você transacionar, faz você se navegar em muitos pontos de contato. Seja um WhatsApp falando com uma amiga e alguém te encaminha uma dica no Instagram, aí você falou, amei essa calça, depois vem 10 anúncios para você de calça, e aí você passa numa loja de shopping, resolve ver a calça, não compra lá, mas compra depois pelo aplicativo da marca. Então é uma loucura. Então você imagina o quanto isso vai pedir um redesenho de estratégia de jornada. Porque vou voltar à vitrine, coitada da vitrine, que eu amo. Não entendam que eu não gosto de vitrine, eu amo vitrines. Não, mas eu tô entendendo. Mas você imagina que hoje uma marca às vezes está pautada em discutir como é que ela coloca a imagem da campanha numa vitrine. O cliente passa olhando para o chão porque ele está no celular. Eu deveria estar mandando uma mensagem de push para o celular deste cliente, entendeu? Que naquela geolocalização poderia estar se relacionando comigo e nem viu a minha vitrine. Então, se eu não tiver uma soma de dispositivos portáteis, por exemplo, dentro de uma estratégia de uma campanha, eu tenho uma chance muito mais baixa de conseguir captar a atenção dessa pessoa que está passando na frente da minha vitrine olhando para o celular. Olhando para o celular. Então, esse redesenho de jornada
Você falou da NRF em Singapura, a NRF que aconteceu agora, a primeira edição Ásia da NRF foi em Singapura, e o palestrante que abriu foi o head mundial da Domino's Pizza. E ele colocou uma campanha onde ele falou, olha, nós entendemos que a jornada ela é uma jornada diferente. E a gente lançou via aplicativo um dispositivo que onde você estiver, você coloca um pin no mapa e aí a pizza chega para você. Se você estiver na praia, você pede e bota o PIN e vem um entregador te entregar a pizza onde está o PIN. E isso é incrível para uma marca que entende que a jornada mudou. Eu posso estar no meu dentista e resolvi pedir uma pizza. Eu posso estar num bar com os meus amigos, não tenho o que eu queria e eu quero comer a pizza, eu peço a pizza. Eu posso estar numa barraca de praia e pedir a pizza. Então isso é muito, muito interessante como jornada de consumo. Então é um assunto que eu acredito bem. Nossa, é um assunto que me interessa muito, porque foi o que você falou, você passa horas analisando as pessoas e isso nada mais é do que um reflexo de análise de comportamento, Total. né? Que você é expert. Total. E eu imagino que você deve ter uma escuta muito ativa. Muito. Eu imagino que você deva ouvir as pessoas. Você mesma já foi na loja fazer cliente oculto? Já ouviu o consumidor da loja? Como é? Já, a gente faz. O primeiro processo que a gente tem quando a gente começa a trabalhar com as marcas, geralmente é um processo diagnóstico, onde a gente passa por 3 semanas visitando, quando eu falo gente, eu e meu time, visitando as lojas da marca que a gente vai começar a trabalhar e só ouvindo. A gente vai de manhã, de tarde, de noite, em dia de pouco movimento, em dia de muito movimento. A gente conversa com uma vendedora e depois a gente provoca uma outra vendedora em cima do mesmo assunto para entender o que vem. A gente troca ideia com o cliente em provador, provando roupa. Tudo para que a gente consiga sentir a verdade do que está por trás. Porque muitas vezes o sistema analítico de loja, ele tem como base a visão da equipe de gestão, gerente e vendedores. Então, dificilmente, mais uma vez, olha o digital nos ensinando, né? Enquanto no digital você aperta 2 botões e vem um analytics que ninguém discute, porque são dados, no varejo a gente ainda não tem. Não tem. O nosso dado do varejo é venda por metro quadrado, peças vendidas, quantidade de peças, itens adicionais. Um dado ainda muito pobre, né? Muito simples. Então, quando você mapeia analiticamente um varejo físico, que hoje é totalmente possível, e você está presente em chão de loja ouvindo as pessoas, você tem uma combinação muito importante aí para conseguir traçar uma estratégia para marcas. É o nosso primeiro passo. A gente chama de diagnóstico de varejo. A gente faz um diagnóstico mesmo da situação da marca atual, até para que a gente consiga acompanhar isso de tempos em tempos com a marca a partir do momento que ela se torna um cliente nosso, né? A evolução, o processo, o que não funcionou. Então, a gente procura ter até umas lojas laboratório onde a gente implanta sistemas analíticos. Que legal. Para não depender do é bonito ou é feio. Porque senão a pessoa que está ali, ela está dentro daquele modelo de negócio. Ela vai dizer se funciona ou se não funciona, tendo como base o que ela acredita. Não o que o outro que está ali se relacionando com ela quer, né? Então não dá para ter opiniões enviesadas quando você fala em varejo. A gente precisa ter dados para somar ao nosso sexto sentido, né? Porque eu brinco que o varejo ele é muito sensorial. Às vezes pouco trabalhado sensorialmente, mas ele é muito sensorial. E a gente tem aí, às vezes, um sexto sentido que diz, isso vai funcionar, isso não vai funcionar, isso rola, isso não rola. Porque sem ter dados, a gente está falando de sentidos, né? Está falando de apostas. E a gente vive muito desses sentidos ainda hoje. O que é muito bom quando a gente consegue dar esses passos, mas é muito ruim quando a avaliação ainda é feita tendo como base apenas esses sentidos, né? Sim, porque fica irreal e fica totalmente dependente do que a pessoa tem como visão de vida e experiência pessoal, né? Exatamente. Você carrega isso para um negócio que não necessariamente precisava dessa carga, entendeu? Até porque muitas das vezes a própria gerente e a equipe de vendas atualmente ela não é a consumidora final, ela não reflete na maior parte das vezes a pessoa que está consumindo a marca, né? Então fica muito difícil, fica meio... Algumas vezes você tem análises aí análises que são deturpadas mesmo, costuma acontecer. Você estuda relações de consumo também. Vamos explicar para os caroneiros o que é esse tema, como a gente estuda, o que ele traz? Olha, acho que falar de relações de consumo, eu acho que é interessante citar, de repente, um exemplo para os caroneiros que estão nos escutando aqui. À medida que a gente passa por alguns movimentos, que são movimentos importantes para a sociedade como um todo,
a gente tende a ter mudanças muito fortes em comportamentos de consumo. Essas mudanças mais fortes, geralmente são essas que eu comentei, que tem um lastro, que tem esse rabinho que continua por um bom tempo, que são essas tendências. Esses marcos temporais. Covid-19 foi um marco temporal. Claro. Todos nós fomos impactados. E isso impactou a sociedade a um ponto onde, na sequência, a gente viu várias modificações em comportamentos de consumo que afetaram quase todos os segmentos da indústria e do varejo. A gente está vivendo um outro marco muito importante agora, muito importante, que é essa, já decretada como pandemia, inclusive, de solidão. Assim, as pessoas estão se sentindo cada vez mais sós. E quando as pessoas se sentem cada vez mais sós, como é o que está acontecendo agora, a depressão entra em picos, como está acontecendo no mundo inteiro. A dificuldade de relacionamento entra em picos, como está acontecendo no mundo inteiro. As pessoas tendem a gastar ou investir o seu dinheiro em movimentos que têm muito mais conectados com lazer do que com consumo direto, com gasto de dinheiro. O gasto de dinheiro ele vai mais para lazer. Então, tudo isso geram novos movimentos. Então, o transgeracional, eu acho que é um outro ponto. Então, a gente, até hoje, para olhar para esses comportamentos de consumo, a gente leva para caixinhas. Geração Z busca isso, Sim. milênios buscam aquilo. A gente para o futuro não fala muito mais nisso agora. Jura? Porque hoje, pós-pandemia, com a convivência de várias gerações juntas, uma geração está impactando a outra. Não sei se você chegou a ver o TikTok, eu dei uma buscada outro dia, tem mais de 20 milhões de conteúdos de mulheres na faixa dos 20 anos falando sobre congelamento de óvulos. Que interessante. Quando a gente imaginou que isso ia acontecer, isso é muito um comportamento de consumo transgeracional. Provavelmente uma mulher que com 16 anos estava convivendo com uma tia dentro de casa no momento de confinamento e que ouviu dores de uma outra geração falando: ai, não congelei meus óvulos, agora não tenho namorado, não tenho marido, não tenho parceiro, não vou ter um filho tão cedo, talvez meu óvulo não esteja de qualidade. E esta mulher, ao fazer 20 anos, ela começa a se preocupar com uma coisa, com um assunto que nunca foi uma preocupação dessa idade, porque tem reflexos transgeracionais. Então, é impressionante o quanto isso modifica comportamentos de consumo. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo porque eu sempre categorizei as pessoas geracionalmente. Tanto que as marcas criam personas, né? Exato. As personas cada vez menos farão sentido no futuro, porque você imagina você olhar, a menos que eu tenha personas para microcomunidades, né? É impossível hoje uma marca, você ter personas para desenvolver uma coleção ou para desenvolver linhas de produto é uma coisa. Agora, para você se comunicar como marca, não faz sentido nenhum. Porque no futuro muito próximo, esse cruzamento ele vai ser cada vez mais constante. Então, entender dores que afetam a sociedade como um todo, essas curvas que são curvas de comportamento de consumo, quando elas se cruzam, você tem um potencial muito grande para atuação de marca ali dentro. Sustentabilidade é um assunto de cruzamento hoje. Você pode ter uma geração que está buscando um carro elétrico, como um boomer, por exemplo. Você tem uma geração alfa que está aprendendo na escola como é que ela passa a trabalhar ou entender a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental com projetos escolares. Você tem um millennium que está trabalhando reciclagem e economia circular, uma geração Z principalmente com economia circular. Então, é uma mesma fio condutor de preocupação que afeta várias gerações, né? E isso sim é uma oportunidade muito legal para marcas, quando você olha em próximos passos, porque você tem o mesmo movimento acontecendo em diversas gerações. Eu acho que tem muitas coisas de tendências, quando elas chegam a ser transgeracionais, ela de fato ela é uma tendência muito forte para mercado. Quais são as habilidades, assim, ou popularmente que as pessoas chamam de soft skills, que predominam hoje no seu trabalho, no trabalho de pesquisa? Você falou uma muito importante, que apesar de todo mundo achar que pratica, pouca gente pratica, que é a escuta ativa. Eu acho que hoje, até com a velocidade de tudo que está acontecendo no nosso mundo, a gente tende a ir para a vida com respostas. Então as pessoas começam a falar, a gente já está formulando aqui que resposta a gente vai dar. E não necessariamente tudo precisa de resposta hoje, né? É muito interessante você conseguir ter o seu tempo para absorver perguntas, entender essas perguntas e dialogar com você mesmo qual seria a melhor resposta para cada um desses assuntos. Então, a capacidade de escutar, de fato, hoje, essa escutativa eu acho um fator muito importante, e abandono de crenças limitantes. Dentro do que eu trabalho hoje, imagina que eu vou fazer 47 anos agora. Eu acabei de falar de geração,
E estou citando idade, porque é uma outra coisa que eu também acredito muito que nos próximos anos vai ser pouquíssimo valorizado, que é essa preocupação constante de blocos de idade, né? Quando a gente olha hoje para não... Tem até uma pesquisadora que eu amo de paixão, que é da WGSN, que ela soltou um termo que nós seremos agnósticos de idade no futuro próximo. Que legal. Porque a idade ela vai fazer cada vez menos... vai ter cada vez menos peso num processo de construção cultural. Né? É interessante entender onde as pessoas estão indo, o que elas estão buscando, mas esse cruzamento ele vai ser muito grande. Então, quando eu olho para esse processo que envolve pesquisa, você conseguir entender essas movimentações e quebrar essas barreiras de crenças limitantes que ao longo do nosso processo de carreira e de vida a gente vai criando algumas verdades para a gente, é super importante. Então, muitas vezes as pessoas até enxergam assuntos que elas deveriam acreditar, mas elas não acham que vão dar certo e elas limitam esse processo. Para os caroneiros que estão nos escutando, o autoexercício de conseguir entender quais são as nossas crenças limitantes, ele nos ajuda muito a conseguir passar para um próximo estágio. Com certeza. Você sabe que eu me separei recentemente, né? E as pessoas falaram, você não tem medo, com quase 40 anos, se separar? E eu olhei e falei, não, nunca passou pela minha cabeça. E essa questão da idade, para mim, nunca importou. Para mim, eu sempre achei que era um momento de recomeçar. E você trazendo isso, que cada dia importa menos, vai muito de acordo com o que eu sinto. Porque eu me sinto, acho que tão antenada no meu trabalho, tão atual, que eu não consigo ver grilos é uma palavra bem dos 40 anos, envelhecer, sabe? E tá tudo bem. E tá tudo bem, é muito engraçado isso, mas é engraçado que você traz, e eu sinto isso, que a importância da idade hoje já não é mais protagonista tanto para a mulher, a não ser que a mulher, claro, esteja no momento de falar de congelamento de óvulos, sim, mas em relação ao mercado de trabalho e relacionamentos, eu não sinto mais. Então, muito interessante você trazer isso. Nós vamos viver muito mais, né, Thaís? Sim. Hoje, quando a gente olha para o futuro e para o quanto a média de vida tá nos levando no mundo inteiro, no nosso país também, nós vamos viver muito mais. Sim. Então, você imagina uma marca que tem uma persona que ela faz a campanha para essa mulher de 25 a 35 anos e ok, não quer fugir disso. Chega a ser uma grande miopia. Num futuro próximo, você olha para a economia prateada, por exemplo, são tantas as possibilidades, infinitas possibilidades de desenvolvimento de negócio, e é muito difícil ter uma marca olhando para esse segmento. É verdade. É uma pena. É uma pena. E é um segmento que investe muito, que gasta, não vou nem dizer que investe, que gasta, que vive, que tem poucos compromissos, na verdade, que envolvam filhos, família, etc. Então, são mais livres, né? Trabalho. Então tem tempo e tem dinheiro. Olha que delícia ter tempo e dinheiro. Que público maravilhoso para poder trabalhar e que é mega negligenciado, né? Então, vamos explicar a economia prateada para quem não sabe o que é. Estamos falando de 60 a mais, 50 a mais já. Tá. Já chegou, era 50 a mais, hoje cada vez mais 60 a mais. Então são os cabelos prateados. Uhum. Então a economia prateada está diretamente ligada à pessoa que chegou naquele estágio da vida que ela já cumpriu boa parte do papel que a sociedade esperava que ela fosse cumprir e ela começa de novo a olhar para ela. A gente não vai levar todo tempo assim para fazer isso mais, tá? Porque as pessoas estão olhando para ela já nos seus 30 e poucos. Mas esse público que chega com qualidade de vida, porque antes a pessoa ela estava envelhecida, estava chegando na reta final de vida. Hoje uma pessoa que tem 55, 60 anos, gente, ela está no meio da vida dela. Eu espero viver 110 anos pelo menos. Uhum. A louca, né? Que venha muita tecnologia por aí, amigos. Mas e eu acho que isso ajuda você como marca a olhar. As marcas nunca, o envelhecer sempre conectou a marca à morte. Isso é uma pena. Uma pena. E isso é uma das coisas que assim, com toda certeza vai mudar bruscamente nos próximos anos. Bruscamente. Você vai ver a quantidade de produtos, de serviços serão lançados no curtíssimo prazo para um público que realmente é o que eu chamo de economia prateada. Eu não, o mercado, né? Chama de economia prateada. E que é bárbaro. Que é bárbaro. Eu gosto muito de falar de erro aqui no podcast. Erros profissionais, porque eu acho que eles abrem muitas portas para o sucesso. Que erros você vê seus clientes cometendo muito, que você ajuda a resolver, que a gente pode dar de dica para os caroneiros prevenirem? Você sabe que eu até gosto da comparação que você faz do pneu furado. Uhum. Porque eu acho que assim,
Eu vou colocar 2 pontos que eu posso ser até um pouco polêmica, mas eu acho que nos últimos tempos falar de erro virou uma coisa que parece que a gente merece um troféu, falar de erro. Eu gostei muito da comparação que você faz com o pneu furado, porque o pneu furado é aquele erro que você tá ali em cima e você corrige. É bem diferente de você bater o seu carro. Você bater o seu carro, você destruir seu carro, ele é um erro que leva muito mais tempo para você conseguir correr atrás. Então, o nosso goal hoje com as marcas é quando a gente errar pequeno, consertar rapidamente e botar esse carro para girar de novo. Que é exatamente o que você fala do pneu furado. Então você imagina, às vezes eu vou ver algumas palestras, alguns eventos, a pessoa chega e fala, fali 20 negócios. Eu falei, cara, esse cara bateu um carro 20 vezes. E tá aprendendo a dirigir ainda. É muito difícil. Eu não sei se eu compraria um produto de uma pessoa que bateu o carro 20 vezes e está me ensinando a dirigir. Entendo esse processo, mas eu preferia que ele tivesse falado que ao longo da vida o carro dele furou o pneu 20 vezes. E que ele continuou rodando esse carro por vários anos. E isso é muito legal. Então, te respondendo, isso no varejo acontece todos os dias. Eu trabalho com um foco muito grande em solucionar problemas de todas as marcas. E são esses problemas de pneu furado. São problemas que, se a gente não soluciona em curtíssimo espaço de tempo, porque o varejo é muito sobre urgências, ele se torna uma bola de neve. Fura o outro pneu, cai o para-choque e aí o carro para. Então, olhar para isso de uma forma muito próxima e com uma velocidade de conseguir cumprir e sanar esta dor naquele momento é muito importante. E são várias, tá? Envolvem dentro do varejo portfólio de produtos, envolve fala que não foi adequada, envolve campanhas que não foram bem positivadas, não foram bem realizadas e entender que existem processos que precisam ser refeitos faz parte de qualquer jornada, assim. Faz parte muito do meu dia a dia. É muito meu dia a dia hoje. Eu trabalho para muitas marcas. Você imagina que por ano, o último ano que eu contei que foram 42 marcas. A gente trabalhou para 42 marcas diferentes. Então a gente, imagina, são mais de 3.500 projetos feitos no mercado em 18 anos. Então a gente já trabalhou com quase todo mundo e trabalha com muito volume, né? Mas muitas é um discussões. trabalho de longo prazo, eu imagino, ou não? Na maior parte das vezes, sim. A gente tem, como a gente tem frentes que são diferentes, a arquitetura é um trabalho de pelo menos 6, 7 meses, pelo menos, e positivação de campanhas são contratos que são anuais ou contratos de 2 anos no mínimo também. Então, são processos, né? Porque você trabalha com a marca, desenvolve e evolui processos. Mas às vezes a palestra é uma palestra. Não, vamos falar disso. A primeira vez que eu ouvi falar de você ia para festivais e trazia o conteúdo assim, mastigadinho para todo mundo. Isso. Então eu amo, porque ir para um festival é muito caro, né? Então você fazia essa etapa de ir pesquisar, escutar as palestras, e eu imagino que você tem um dom também de sintetizar, né, o que acontece. Isso acabou se tornando uma frente do seu negócio. A escuta ativa e perceber o movimento do mundo. Quando que você teve esse insight? Como que surgiu essa frente de negócio que a gente também pode falar para as pessoas que elas podem contratar a sua? Super! Você imagina que a minha empresa existe há 18 anos e justamente para conseguir traçar esses próximos passos no mercado, a gente entendeu que a gente precisava construir uma conversa mais próxima. Com líderes, com profissionais de mercado, com pessoas que quisessem se desenvolver e, como você colocou, participar dessas feiras, estar na linha de frente é um processo muito caro. Cada viagem dessa é uma fortuna, com muita gente envolvida, com muito tempo envolvido. R$100.000, gente, só para vocês entenderem. Realmente é um processo caro. E eu falei, cara, eu tenho tanta informação que não dá para eu ficar com ela aqui guardadinha. Então foi quando a gente começou primeiro a trabalhar esses relatórios, que são esse material que eu te falei que é o tema do ano e que a gente divulga para o mercado, e a partir disso a gente começou a fazer palestras para os nossos clientes, que começaram a contratar para suas convenções de equipes de vendas, que começaram a contratar para os seus eventos especiais com os clientes deles, e isso reverberou no mercado de tal maneira que hoje a gente tem briefings para conseguir fazer entregas até super especializadas para marcas de indústria, para marcas de varejo em cima de próximos passos. Então é um negócio. Nosso primeiro modelo de negócio é inovação. É conseguir pegar na mão de profissionais, de marcas, etc. e falar, olha, vamos caminhar desta maneira? A gente pode caminhar juntos. Então monta um processo em cima disso. É o nosso primeiro estágio, que depois pode reverberar numa loja nova, que pode reverberar numa campanha, numa ativação, numa pop-up store. Mas um primeiro caminho hoje é esse, e geralmente ele começa com palestras, com talks, com workshops colaborativos, para co-criar, por exemplo, junto com a marca.
E o público que está assistindo tem acesso a, por exemplo, pode comprar para assistir um desses briefings, uma dessas palestras? Como que funciona? Os nossos downloads, sim. Então, quando a gente volta de eventos, a gente sempre faz downloads abertos, com valores bem mais acessíveis, né? E disponibiliza isso no mercado. O duro é que acaba em 2 dias, assim, os ingressos, na maior parte das vezes. Tirando isso, aí são palestras contratadas, são eventos contratados, aí são fechados, porque aí são contratados pela marca e eles é que juntam, enfim, convidam os seus colaboradores, na maior parte das vezes clientes, para participarem. Mas você anuncia no seu Insta? Anuncio super, a gente divulga. No Insta, a gente divulga de forma antecipada. Então, todos esses eventos, a gente tem o pós depois. Onde a gente, de fato, não é um repasse, não é um resuminho. A gente decupa e traça caminhos e apresenta a nossa visão. Tanto que eu tenho muitos concorrentes que participam. E eu acho muito legal. Porque eles estão lá participando, ouvindo, contribuindo, trocando e falando, cá, obrigada por poder trazer isso pra gente aqui, que a gente não pode estar lá e tô ouvindo de você, isso vai ajudar muito o meu negócio. E são empresas que trabalham no mesmo segmento que a gente. Eu acho isso bárbaro. Além de ter marcas, além de ter clientes, ter pessoas do mesmo segmento trocando e construindo um futuro melhor para toda uma categoria, né? Para o varejo, ele é muito grande e ele precisa de união. Com o que as pessoas perdem tempo hoje que elas não deveriam perder? Não na vida. Boa, eu já ia fazer uma lista. No varejo. No varejo. Nossa, é a pergunta de $1 milhão. Você sabe que eu tô escrevendo um livro, sabia? Você tá? Na verdade, para ser bem sincero, hoje de manhã eu terminei a última frase do meu livro. Ele tá entrando em revisão e vai pro mercado no final de janeiro. Escrevi hoje de manhã, a última, terminei 7 horas da manhã. Né? Muito, eu chorei, inclusive. Foi muito especial. Eu sei. Foi muito especial. Depois de 1 ano e meio, foi muito especial. Então eu falei que é a pergunta de milhões, porque é a pergunta que eu levei para ser respondida também. Porque no varejo, o varejo ele é cheio de urgências. Até hoje eu não consegui entender por que disso. Porque principalmente quando a gente olha para as nossas sazonalidades, elas são as mesmas. Dia das Mães não muda de data, Natal não muda de data, namorados não muda de data, os lançamentos de coleção não muda de data. E a gente deixa tudo para a última hora. Então eu realmente acho que a gente perde muito tempo. O varejo ele procrastina muito decisões até o último momento para ter a certeza que eles nunca vão ter de que está tomando a melhor decisão. Então olha que loucura. A gente atrasa todo um processo para conseguir tomar a decisão no limite do que é possível, sem ter a certeza de que é a melhor decisão. Então ela poderia ter sido tomada 3 meses antes. A gente aposta pouco. Talvez pela volatilidade, acreditando que o mercado vai entrar num eixo, ou que vai estar mais... Não vai. A volatilidade ela vai ser uma constante na nossa vida. Empresarial, estou falando agora nem na vida, porque a vida pessoal também é outra. Mas, então, acreditar que eu levar ao limite uma tomada de decisão para conseguir sentir o mercado e ver se eu mudo minha decisão ou não, é ter pouca... eu acho que a gente tem que peitar mais. E o varejo nos últimos anos ele tá caminhando no mínimo que é necessário. São poucas as marcas que resolveram realmente bater no peito e falar, eu vou partir para isso, eu vou fazer isso de uma forma diferente, eu vou trazer para o mercado algo que o mercado não está acostumado. A gente está levando em banho-maria muitas operações, não à toa muitas delas fechando, né, porque refletem processos que não foram bem encaminhados. A gente um tema da NRF de 3 anos atrás foi Back to Basics. Tá, de volta aos básicos. Exatamente. Então, quando eu ouço um tema como esse, eu falei, meu Deus do céu, tá triste, não só aqui, mas no mundo, né? Porque uma feira internacional, um congresso dos mais importantes do segmento, falar que as pessoas têm que voltar ao básico não é motivo da gente aplaudir. É motivo da gente entender que o básico não foi bem feito. A quantidade de marcas brasileiras que estavam lá e falaram, tô fazendo tudo certo então, porque a NRF falou que a gente tem que voltar ao básico. Eu falei, meu Deus, que miopia. E eu acho que a gente vive um pouco míope nesse momento do varejo, principalmente pós-pandemia, que a gente ainda tem esse lastro, né? Tem 4 anos que aconteceu essa movimentação inteira. Sim. E isso deixou muitos profissionais inseguros, né? Somado à economia, questões difíceis da nossa sociedade, questões que envolvem sustentabilidade. Então, eu realmente acredito que a gente tem que ser mais protagonista como profissionais e como líderes do segmento nos nossos campos de atuação. E o varejo está precisando de profissionais mais protagonistas. Se é que existe uma dica de uma coisa que me incomoda muito hoje, é essa falta de protagonismo. Dificilmente alguém toma uma decisão final e fala, vamos por aqui. Entendi. E isso é muito ruim, porque você leva muito tempo para fazer um processo de transformação acontecer.
E que às vezes não dá tempo, né? O tempo hoje é a coisa mais escassa, né? Se a gente olhar o nosso item hoje que é mais caro dado a alguém é um tempo. Porque a gente não tem. Ninguém tem tempo. E aí quando você vive nessas urgências, porque todo mundo deixa tudo para a última hora, você deixa de olhar para esses assuntos que são emergentes. Então como é que eu vou endereçar inteligência artificial no meu modelo de negócio se eu estou preocupado com a oferta que vai entrar daqui 3 semanas na loja? Essa preocupação já deveria ter sido endereçada há muito tempo, para que eu consiga abrir espaço na minha agenda como líder para olhar para assuntos emergentes. O assunto que hoje é emergente, ele vai virar a bola de neve daqui a alguns meses ou anos. Então, se eu não endereço o assunto quando ele aparece, ele vira esse problema ou essa bola de neve, essa urgência no curto, médio prazo, né? E é por isso que a gente vive nessa loucura. Então, eu endereçaria melhor assuntos que são emergentes. Separaria uma parte da agenda para conseguir olhar para esses processos que são essas tendências. Assim. Ela pode não servir para o seu negócio hoje, mas você tem que responder por isso hoje. Aprender, treinar, desenvolver o seu time nesse sentido, porque inteligência artificial não é para hoje, é para daqui 2, 3 anos. Muitas marcas já estão usando hoje, até com resultados bem interessantes. Mas é desenvolvimento, não é para... Vai mudar o seu negócio hoje? Hoje talvez não. Agora, se você não começar hoje, daqui a 3 anos, você está por fora de um assunto que é... Básico. Não vai ter como a gente lidar com a quantidade de informações no mundo com o cérebro só nosso. A gente vai estar, chipado pelo celular ou por qualquer coisa, pelo dispositivo portátil que a gente carrega para conseguir nos ajudar nessas decisões, assim. A gente pensa muito. Não dá para absorver mais informação do que a gente já absorve diariamente, sabe? Vamos falar suas redes sociais? Onde que a gente te encontra? Onde que a gente encontra esses downloads maravilhosos? Me fala. Boa. A minha rede social é Camila Salek, com K no final. Lá eu sempre compartilho tudo o que está acontecendo, os nossos pensamentos, os nossos conteúdos. E a minha empresa chama Vimer Retail. Então, vimer.retail, isso eu tô falando de Instagram, todos os canais sociais. Tá. Eu acho que é o melhor, a gente usa melhor o Instagram, por sinal. E lá tem links para o nosso site, que é vimer.com.br, onde a gente consegue, onde todo mundo consegue baixar esses relatórios. Muitas vezes a gente faz palestras fechadas e eu peço uma autorização para gerar um resumo dessa palestra, a gente compartilha lá. Então tem muito conteúdo gratuito, muito bacana. Legal. E tem as datas de lançamento dos nossos eventos, né? Final de janeiro, por exemplo, vai ter esse pós de NRF com toda certeza, que aí é um pós de 2h30, 3 horas, onde é um grande compilado já com rotas de próximos passos de varejo. E é presencial ou online? A gente costuma fazer presencial e online. Os nossos seguidores adoram o físico, mas a gente tem restrição de espaço, então a gente precisa abrir o online também, porque a busca é muito grande. O físico acaba em 1 dia, 2 os ingressos. Caramba! É realmente muito... Porque a gente faz poucos eventos abertos durante o ano, são 4 ou 5, os outros são fechados na maior parte das vezes. Então, já fica a dica aí, final de janeiro, início de fevereiro tem um. Vamos lá, para quem quer abrir um negócio, hoje a gente fala de economia prateada, o que mais que os caroneiros podem ficar de olho e investir financeiramente? Sensorialidade. Você sabe que hoje, quando a gente olha para a capacidade desse ambiente físico, eu comentei no início do nosso bate-papo o quanto que o ambiente físico é sensorial, o quanto ele provoca os sentidos e desperta os sentidos e o quanto a gente usa isso pouco. Então, muitas vezes, não à toa hoje, algo que era restrito ao mercado de luxo, ter um café, ter um restaurante, está indo para o mercado do mainstream, né? O mercado de base. Hoje, marcas internacionais, que são os nossos magazines, as nossas lojas de departamento, por exemplo, brasileiras, estão com café, restaurantes, espaços para eventos noturnos. Então, olhar para esses espaços físicos como um ponto de encontro, quase como um palco, ajuda muito a marca a pensar como ela pode expandir. Porque aí no sensorial eu falo, cheiro, como é que eu posso expandir a minha marca provocando o sentido do olfato? Como é que eu posso expandir minha marca provocando o paladar? É onde entra a alimentação, as frutas, o bem-estar, né? O sensorial no toque, né? Quantas marcas estão trazendo para dentro dos seus espaços, espaços voltados ao well-being como um todo, né? O cuidado do bem-estar de dentro para fora. Então essa expansão de negócios, eu acho que ela vai passar muito pelo impacto mais sensorial, que hoje, aqui no Brasil, hoje ele está muito despertado pela visão, mas cada vez mais ele vai triangular esses outros pontos, né? Nossa, então assim, você é uma pessoa que acredita muito, muito, muito no espaço físico. Muito. Para mim ele é o coração da conexão de marcas com pessoas. Tá.
De fato, assim, eu acho que é o melhor exemplo para conseguir tangibilizar uma marca. Uma marca pode ter sucesso no online, super, mas zero de dúvida. Agora, se essa marca que tem muito sucesso no online fizer uma pop-up store, que dure 2 semanas, a força de marca ela vai para outro patamar. A gente não precisa se prender a modelos que são essas nossas crenças limitantes. Você fala numa loja, todo mundo pensa, investimento, contrato, 2, 3 anos de contrato num shopping center, por quê? Né? Se eu posso ter uma operação que seja rapidinha, que se foque naquele momento que para mim é importante. Se eu vendo chocolate, o meu foco de venda são 3 momentos no ano. É Natal, Páscoa e Dia dos Namorados. Por que eu, como marca, não posso pensar em ações colaborativas onde eu faço um takeover numa outra marca, onde eu pego um pedaço de um canto de um espaço existente e coloco a tangibilização do meu produto ali, eu entrego a minha marca. Então, tem vários formatos, tá, que não são explorados hoje. Nossa! Gente, isso Vou daí deixar um vocês todos episódio loucos, novo. O que é sucesso para você? Sucesso para mim, eu falei em tempo para você. Sucesso para mim é conseguir ter tempo de qualidade hoje. Então, o tempo de qualidade é conseguir me programar para fazer as coisas e conseguir fazer as coisas no meu ritmo, sem ter que ter essas urgências acontecendo o tempo todo. Então, eu cheguei numa fase na minha carreira onde eu não preciso provar muita coisa, nem para mim nem para os outros, o que é muito bom. É uma fase que é muito difícil, não foi uma fase fácil, mas hoje o meu grande goal de sucesso é conseguir planejar assuntos que eu queira me envolver, e podem ser assuntos de trabalho, para mim tem zero problema em relação a isso, assuntos familiares, assuntos com meus amigos, e conseguir me dedicar a esses assuntos. Isso para mim é um sucesso muito grande quando eu consigo planejar e fazer acontecer. É o meu grande goal do momento, assim. Como você sabe, a gente tem um quadro aqui chamado Pneu Furado. Toda história tem seu erro, mas que esses erros ensinam mais do que um MBA. Qual é um pneu furado que você pode compartilhar que hoje você fala, graças a Deus que eu cometi esse erro? Então, eu te falei que eu gostei do pneu furado porque a gente tem uma busca social, nas redes sociais principalmente, de pequenos e médios empreendedores. Há 10 anos eu venho pensando como é que eu consigo ajudar pessoas que não podem contratar hoje o meu serviço. Porque não é um serviço hoje que tenha um custo para que consiga ser viabilizado por um pequeno e médio empreendedor. Então a gente busca várias conexões com o Sebrae, com instituições que auxiliam, e a nossa voz, a nossa fala e o nosso conteúdo vai através dessas instituições, por exemplo. E num dado momento eu falei, cara, e se a gente fizesse um First by Vimer? Um produto que fosse esse produto de entrada, para que as pessoas pudessem ter acesso ao que a Vimer pode oferecer, mas num valor mais acessível, etc. E foi um processo que a gente dedicou mais de 1 ano do trabalho de uma equipe, no desenvolvimento. Ele funcionava quase que como eu brinco que era quase era tudo tecnológico, você acessava por rede. Foi muito tempo atrás. Eu acho que ele foi muito visionário para o período. A gente começou alguns clientes, mas eu entendi, e aí é muito legal você entender qual que é o foco do teu negócio, que as pessoas, quando tinham o vínculo do nome da empresa, que é a Vimer, e sabem o que a Vimer entrega no mercado, eles queriam aquela entrega pelo preço que estava no online. E ficou muito difícil naquele período, há, 10 anos atrás, a gente conseguir fazer essa entrega acontecer da melhor maneira possível. E foi um projeto que a gente acabou abortando e que para mim me ajudou muito, porque a partir disso eu fui buscar esses canais, que são canais já especializados em trabalhar para pequenos e médios para poder auxiliá-los, e não montar isso como modelo de negócio para mim, porque não é o nosso modelo de negócio. Então, o meu modelo de negócio hoje é para marcas que estão em busca de escalar os seus negócios, ou já são marcas de escala, ou marcas que estão começando, mas que têm a mesma preocupação que a gente tem em relação, entendem que o varejo não é só transação. E acho que isso é um grande diferencial. Quando você entende que o papel hoje do varejo é um papel relacional, um papel de construção, você entende até onde você pode chegar. E aí, eu acabei de fechar um projeto agora com uma marca que está começando, vai abrir a primeira loja. Isso é difícil acontecer, porque geralmente não é o tipo de perfil de marca que nos procura, mas ela falou assim, cara, eu quero trabalhar com vocês, assim, vocês acreditam em tudo que eu acredito, então não faz sentido eu buscar um outro escritório para conseguir desenvolver esse projeto com a gente. Eu falei, que bacana, vamos começar bem, porque é muito legal quando esse encontro acontece, né? Quando esse encontro acontece. Então esse meu pneu furado, onde eu dediquei tempo, dinheiro, mas tempo primeiro, equipe, foi uma frustração, porque todo mundo estava envolvido em fazer acontecer, e a gente entendeu que o mercado não precisava daquilo que a gente queria oferecer. O nível do que eles precisavam, eu precisava de um apoio até muito técnico e muito direto de alguém especializado nesse segmento para conseguir atuar. Porque senão eu ia ter o mesmo nível de dedicação que eu tenho num projeto que custa 10 vezes mais,
15 vezes mais, e não ia fechar essa conta nunca, nem pra gente, nem pra quem tá recebendo, né? Então, Sim. a gente ajustou, levou um aninho, mas a gente ajustou isso de uma outra maneira depois. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um TED Talk, ou pode ser um documentário? Nossa, deixa eu ver. Um TED da minha amiga querida Andrea Bisker. Não sei se você conhece a Andrea. A Andrea é bárbara, ela trabalha com tendências. A gente falou muito sobre tendências hoje, então quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre tendências, o TED dela é bárbaro. Vou deixar o link no descritivo. A Andrea Bisker, ela é maravilhosa. O TED dela, como todos os TEDs, é bem rapidinho e ela fala sobre esse olhar de uma pesquisadora de tendências, dessa conexão de pontos. Então ela fala o quanto isso, e ela já atua há mais de 20 anos nesse sentido, ela trouxe a WGSN para o Brasil, ela trouxe a Stylus para o Brasil, então ela é incrível. O TED dela vale muito a pena. Além de ser uma pessoa incrível de seguir nas redes sociais também. A empresa dela chama Spark of Air. É uma consultoria só voltada a tendências. Então, legal. Bárbaro. Um livro, o do Marcelo, o Caldeirão Azul, eu acho que foi um dos que mexeu comigo nos últimos tempos. Eu acho que ele fala muito sobre esse novo mundo, onde a gente olha para fora da nossa bolha, para fora da nossa comunidade e entende que existem diferenças. E tá tudo bem existir diferença, tá tudo bem conviver com experiência. Acho que a gente está vivendo num mundo hoje que ninguém tolera opiniões diferentes, a gente devolve sem a escutativa. A gente não quer saber o que o outro tá falando, a gente quer saber assim, você é isso? Então eu não quero nem ouvir o que você tem a falar, pedra em você. E eu acho que a gente tem que ser capaz de ouvir pessoas que pensem diferentes da gente. O mundo pensa diferente da gente. Tem muita gente que vai pensar igual, mas se a gente estiver num mundo de pessoas que só pensam de forma igual, a gente continua na nossa bolha. A gente não constrói o novo mundo. Para construir o novo mundo, a gente precisa de muita gente, não só da nossa bolha. Então, esse livro é um livro que mexeu muito comigo. Fala do mundo, do fora do mundo, fala de tecnologia, fala de gente. É um livro que eu indico. Quem quiser ler, é muito, muito bacana. E o que mais você me perguntou? Um filme ou série? Ai, meu Deus, eu acabei de assistir Cena, louca. Ai, eu tô assistindo, eu tô no segundo capítulo. Não darei spoilers, mas é uma coisa, a competição, ela mexeu muito comigo em boa parte da minha vida. Eu acho que você conseguir, ele fala sobre isso o filme inteiro, né? De você conseguir e você ter que se provar. Ele é um processo que para quem pertence a ele, é muito aquilo que ele vive. Então eu me emocionei muito no filme, muito. Vale a pena, gente. Vale muito a pena. Me emocionei muito. É um documentário que eu achei que foi muito feliz, assim, dentro do processo. Você vai gostar. A gente chega ao fim da nossa carona. Ai, meu Deus, que rapidíssimo. Adorei. Eu adorei. Eu queria muito te entrevistar. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada e parabéns pela trajetória. Eu acho que, assim, ser uma pesquisadora do mundo é muito raro. E uma observadora, né? Em tempos de que a gente falou que a gente está tão centrado na própria tela, né? No eu, que não deixa de ser o eu acho que você olhar para os lados e poder compartilhar os aprendizados que você tem sobre sua visão de mundo é muito raro. Obrigada. Muito obrigada eu, Thaís. Prazer estar aqui. Obrigada mesmo, viu? O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande.